ansiedade te chamam, tá? Ah, hoje tu tem aula, nem me lembrei que tinha aula hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em seguida, vamos começar. Vamos para o capítulo 2.
Não, tá bom.
Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar, que já é 7h20. Aí espero que o pessoal venha chegando. Durante o que nós vamos trabalhar hoje, vamos entrar em um capítulo novo, tá? Esse Transformadores 2 vai ter um pouquinho mais de cálculo, porque a gente está trabalhando mais com a parte... vocês veem do transformador. Então, ali na placa do transformador, tem algumas informações que são interessantes vocês saberem. A primeira, que é bem interessante saber, e é muito bom saber aquilo ali, é a que nós vimos ontem. Tá? O tipo de ligação no TAP e qual a tensão que vai ter. Isso é importante vocês terem na cabeça mais ou menos como é que é ligado. Por isso que eu me demorei 2 dias fazendo aquele exercício, tá? Mas ficou o exercício, parece que todo mundo entendeu. O exercício também não tinha grande dificuldade, era mais um pouquinho de um toquezinho ou outro de alguma coisa que vocês não conheciam, não lembravam, tá? Não estavam acostumados a trabalhar, então isso aí, só isso. Mas eu quis fazer ele inteiro para que quando vocês fizerem para entregar, vocês tenham condições de fazer, porque você já tem um exemplo ali, tá? A aula de ontem já deve ter sido postada, eu botei hoje de manhã e o Rafael deve ter colocado hoje de tarde já no YouTube, tá? Então, ali tem tudo da aula, tá certo, pessoal? Mas se vocês tiverem algum problema, alguma coisa, pode entrar em contato, né, ou no início da aula, ou no final da aula, pedir para a gente parar, ou então, se vocês quiserem fazer uma hora que a gente tem para tirar a dúvida, podemos fazer. Se vocês quiserem que a gente se encontre lá para fazer uns exercícios, a gente se encontra, não tem problema. Infelizmente, eu não tenho como fazer um encontro para aula prática. Por quê? Porque não tem nenhum transformador lá, né? O do transformador que tinha, que eu desmontei com alguns, é o transformador que eu tinha levado. Mas transformador lá deles, lá da GP, não tem. Então, eu também já dei a ideia de comprar um, mas o pessoal ainda não comprou, talvez até porque não achou, porque um transformador não é bem assim de tu achar, né? Bom é quando a gente consegue um transformador que não vai ser reformado de alguma empresa, né? Uma concessionária ou uma empresa que vai trocar o transformador e aquele não tem o que fazer, vai botar no lixo, então a gente pede a doação, né? Já não tem mais o que fazer. E ali, então, a gente pega, abre ele, faz tudo direitinho, tira o óleo, o pessoal vê qual óleo que é, como é que é, aquela história toda. Mas não tivemos essa chance ainda. Eu não tive nenhum transformador, tá? E o pessoal da GP também, me parece que não conseguiu nenhum transformador, tá? Então, não é muito fácil. A ideia é simples, mas a fazer que não é muito fácil. Bom, vamos hoje, então, para o capítulo 2. Tá? O capítulo 2 é marcação dos enrolamentos e polaridade. Aqui, o que pedia era só polaridade, tá? Mas se a gente não conseguir marcar os enrolamentos, não souber as marcações dos enrolamentos, fica difícil da gente fazer a polaridade. Então, o que eu fiz? Eu mudei o nome do capítulo, basicamente, né? Esse conteúdo, com certeza, era dado, né? A marcação dos enrolamentos. Então, eu botei marcação dos enrolamentos e polaridade. Então, vai pegar as duas coisas juntas, tá? Não é um capítulo muito longo, nem nada, mas vai dar bem para a gente ter uma ideia de como se fazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Introdução. Esse estudo visa determinar... pessoal, só avisar. Esse capítulo eu já mandei para vocês. Mandei, acho que ontem, eu devo ter mandado isso. Não.
Eu acho que foi ontem que eu mandei para você. Tá, então, o capítulo 2 você já tem. Tá? Para a semana que vem, o capítulo 3, provavelmente já vocês já vão ter, o final de semana ou segunda-feira, eu já devo entregar para vocês o capítulo 3, que está em andamento, o capítulo 3. Tá bem, pessoal? Então, daqui a pouquinho você já tem... Se eu não me engano, o capítulo 3 já está quase pronto. Tem uma outra coisa que eu tenho que verificar. Tá? E já mando para você. Assim que eu tiver ele pronto, já mando para você. Tá bem? Essa vez eu estou tentando fazer o seguinte, tentando fazer os capítulos e mandar para vocês antes. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso sempre com antecedência para vocês ter aí, para poder ler, para poder acompanhar, para poder, né? Então, vou ver se eu consigo fazer isso. Tá? Agora, o capítulo 4, eu também já tenho mais ou menos ele iniciado. Então, já tenho um material separado e tal, então já fica mais fácil de fazer o capítulo 4. Então, provavelmente, no início da semana, vocês vão ter o capítulo 13, lá pelo meio da semana, vocês vão ter o capítulo 4. Tá? Eu estou botando também ali, aqui, ó, embaixo, ó, quando eu peço as questões, as datas que eu estou botando aqui, ó, essas datas também são negociáveis, né? Eu boto um dia mais ou menos que eu acho que dá para fazer, mas de repente, se vocês acharem que não dá, que fica difícil, que a gente precisa mudar o dia, não tem problema, é só vocês me avisarem e a gente troca esse dia aqui sem estresse, sem nada. É só me dizer, ó, esse dia fica meio difícil aí, precisamos de mais um dia ou 2 dias, então tá, então vamos fazer mais um dia ou 2 dias, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Esse estudo visa determinar a polaridade dos transformadores monofásicos, que podem ser aditivo ou subtrativo. Os transformadores trifásicos, o ensaio da polaridade é dispensável à vista do levantamento do diagrama fasorial. Então, se a gente faz o diagrama fasorial, eu não preciso ter a polaridade dele, eu não preciso ver se ele é aditivo ou subtrativo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu vou saber o ângulo de fase que tem entre primário e secundário. Então, aí fica fácil. E isso aí nós vamos fazer também. Vamos fazer a marcação dessa angulação de primário para secundário, tá? Tem bastante gente que não vai vir hoje. Então, marcação dos enrolamentos. Os terminais dos enrolamentos e respectivas ligações devem ser determinadas, identificados por meio da marcação constituída por algarismos elétricos. Quem determina isso não sou eu, não é? É uma NBR, que é a 53, 56 e 81. Tá? Talvez agora tenha alguma modificação, mas ainda se tem os X e H para os transformadores. Então, nos terminais, nos diversos enrolamentos, devem ser marcadas com as letras maiúsculas H, X, Y e Z. A letra H é reservada para os enrolamentos de AT, de alta tensão. A sequência das demais letras devem ser baseadas na ordem decrescente das tensões nominais nos enrolamentos. NBR 5358 barra 53, 56 barra 81, tá? Então, tu vai botar o X para uma tensão, o Y para outra tensão e o Z para outra tensão. Então, de acordo com a tensão que tu tiver no secundário, tu vai usar X, Y ou Z. Bom, vamos ver agora no nosso caso. No nosso caso, é
o secundário com X. Ó. Então, localização dos terminais de AT e BT. Ó, localização dos terminais de alta tensão e baixa tensão. Lembrando sempre que quando eu falo em alta tensão é o primário, que agora o primário é sempre ligado na rede de tensão maior e o secundário é ligado para entregar a tensão para a gente nas casas. Então, menor tensão é o secundário, então a gente chama de BT, e a tensão maior é no primário, que a gente chama de AT. Tá? AT e BT. O terminal H1 deve ser localizado à direita do grupo de terminais de alta tensão. Está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. À direita. Tá? Claro, tu olhar ele daqui, né? Se tu tivesse parado aqui assim, né? Na tua direita estaria o H1, o H2 e o H3. Tá? Os outros terminais H devem seguir a ordem numérica nos terminais da direita para a esquerda. Então, ó, se na direita é H1, o meio é H2 e o outro lado é H3. Tá? Então, nós temos H1, H2 e H3 no primário como AT, alta tensão. Quando o enrolamento de alta tensão em transformadores monofásicos possuir apenas um terminal acessível, ou seja, é um transformador não é trifásico, é um transformador monofásico, este será marcado com H1 e o outro terminal aterrado internamente, então ele vai ter um só aqui, é o que o pessoal costuma chamar de monobucha, né? Que é o monofásico. Então, o outro terminal que é aterrado é designado, é aterrado internamente, é designado por H2, tá? Porque o transformador monofásico de distribuição chega uma fase só, chega um fio só nele, tá? Quem é o neutro para esse sistema é a Terra. Então, o outro terminal é aterrado internamente, ele vai para a Terra direto. Então, tem que ter um bom aterramento ali. Tá bem? Além de ter um aterramento secundário, também precisa de um aterramento primário. Então, ele entra com um fio e sai com um fio ou dois fios. Normalmente, às vezes, sai com dois fios. Por quê? Porque no secundário, ele já aproveita o aterramento como neutro e usa o aterramento como neutro. Tá? Por quê? Porque chega a um fio só. Tá bem? Então, aqui nós temos um transformador trifásico aqui, ó. Tá, ó. Aqui as aletas. Aqui as aletas que vão fazer resfriar o óleo, né? Aí essas aletas são vazadas por dentro aqui, né? Para fazer a circulação do óleo. Aqui é o tanque, né? Aqui, nesse caso, está aqui a placa do transformador e aqui, então, a estrutura para prender o transformador no poste. Tá? Nesse caso aqui, prende-se ele no poste. Ó, com essa estrutura aqui, prende ele no poste. Tá? Polaridade dos transformadores. A polaridade dos transformadores depende fundamentalmente de como são enroladas as espiras, do primário e do secundário, conforme mostra a figura a seguir. Tá? Ó, figura a seguir é essa aqui. Ó. Então, ó, vejam bem, ó, isso aí a gente já viu no transformadores 1, mas vamos ver no transformadores 2. Ó. Então, veja, ó, esta parte aqui, ó, do 1, 2, que é o VI, ó, o que acontece, ó? Ele começa a enrolar por aqui, ó, vai por lá, volta, vai por lá, volta e
sai por aqui. Olha esse outro aqui, o B, ó, é o mesmo tipo de enrolamento, enrola da mesma forma. Tá? Agora, olha este cara aqui, o secundário. Ó, ele entra por aqui, faz a volta lá por trás, ó, e tu vê que o tipo de enrolamento é o mesmo tipo de enrolamento, é o mesmo tipo de enrolamento do primário, da alta tensão. Baixa tensão e alta tensão têm o mesmo tipo de enrolamento. Então, a gente diz que quando eles têm o mesmo sentido de enrolamento, né, ele é o sentido concordante, que é o caso A. No caso B, olha o que acontece. Ó. Ele começa a ser enrolado lá por trás. Ao invés dele começar a ser enrolado aqui pela frente, ó, ele começa a ser enrolado lá por trás. Ó. Aí ele enrola, passa a primeira, a segunda, a terceira, e quando chega no final da terceira lá é que sai o outro terminal. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que a tensão, ó, olha aqui, ó, essa tensão aqui, ó, ela tem esse sentido aqui, ó. A corrente tem esse sentido aqui. O fluxo tem esse sentido aqui, tá? E o fluxo desse aqui tem o mesmo sentido. Então, os dois têm o mesmo sentido. A tensão, olha aqui, ó, também, ó, as duas, ó, a corrente para cá, aqui a corrente para cá, e a tensão, ela é entre aqui e aqui, o E1 aqui e aqui também, ó. Então, tem a mesma tensão, ó, o sentido da tensão é o mesmo dos dois. Nesse caso aqui do discordante, vocês já podem ver uma coisa assim, ó, que esse desenho já foi feito para vocês perceberem isso, ó. Ele discorda por quê? Porque aqui, ó, quando está entrando aqui, ó, no primário, né, também está entrando no secundário. Se eles fossem concordantes, ó, a corrente que entra no primário, a corrente está saindo no secundário. Então, quando a corrente está entrando no primário e entrando no secundário, tá? Pela mesma cabeça de bobina, né? No caso, isso aqui é a cabeça da bobina, o início da bobina, ó, e aqui também. Então, quando está acontecendo isso, o que acontece? O fluxo gerado no primário e no secundário são contrários. Portanto, ó, nós temos no primário a tensão E1 com esse sentido, né? E a tensão E2 com esse sentido. Tá? Por quê? Porque os fluxos são 180 graus defasados. Então, esse fluxo que se dá aqui, ó, tá? Ele acaba sendo menor do que o daqui. Por quê? Porque aqui eu gero também no secundário eu gero uma corrente menor, e essa corrente que gera também gera um fluxo, e esse fluxo é contrário. Então, o que acontece? Eu tenho uma tensão com sentido invertido com relação ao primário, tá? Então, se no primário eu tenho aqui, ó, positivo desse lado e negativo desse lado, tá? Aqui eu tenho o inverso, eu tenho negativo desse lado, aliás, eu tenho positivo desse lado e negativo desse lado, tá? Apesar da gente saber que isso é tensão alternada, né? Então, né? Então aqui, o que acontece? A onda que entra aqui, ó, ela é 180 graus defasada da onda que sai aqui. Então, a gente diz que um é o sentido concordante, que é esse primeiro que eu já falei para você, e o segundo é o sentido discordante, tá? É importante saber isso no transformador monofásico, porque aí eu sei
qual a corrente secundária, qual o sentido de corrente secundário, tá? E sei também qual a tensão no secundário. Mas quem me define se o sentido é concordante ou discordante é efetivamente, e sem a menor sombra de dúvida, a maneira com que o transformador é enrolado. Então, se ele é enrolado assim na bobina, né? Ou se ele é enrolado o contrário, tá? Então, e isso é realmente muito importante para a gente saber se eles estão em fase, que se eles estão em fase tem um pontinho, né? Lembram do pontinho? O pontinho quer dizer que o primário está em fase com o secundário, né? Quando o primário não está em fase com o secundário, não tem pontinho. Tá? Nos transformadores pequenos, esses que a gente usa para fazer ensaios aí para eletrônica, nesses pequenininhos, aqui, ó, aquele pequenininho que eu desmontei com vocês, aquele ali não tem problema, tanto faz. Mas num transformador grande, tá? De alguns kVA, aí sim, aí eu preciso saber disso. Por quê? Porque isso vai influenciar na tensão, vai influenciar na potência, né? Vai influenciar na corrente. Então, eu tenho tem muita coisa que me influencia nisso aí. Então, eu preciso saber disso. Evidentemente, eles podem ter sentidos concordantes ou discordantes, como a gente viu. Por exemplo, aplicando-se uma tensão V1 ao primário de ambos os transformadores, com polaridades indicadas na figura a seguir, haverá circulação de corrente nesses enrolamentos, segundo o sentido mostrado. Admitindo que as tensões e correntes estejam crescendo, então, são correspondentes fluxos serão crescentes e seus sentidos aqueles indicados. Vide figura A. Aqui eu vou fazer uma mudança nisso aqui, só para salientar que a figura A é a letra A ali. Tá? Vou botar assim entre aspas. Vide na figura A, né? Na figura A, na figura A seguir, ou na figura a seguir, letra A. A gente, quando escreve, parece que fica fácil, mas às vezes, na figura a seguir, vou botar aqui, ó. Letra A. Bom, letra A. O crescente de seus sentidos, aqueles indicados, vide figura A, o sentido de F. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o sentido indicado aqui, ó, positivo, negativo. Olha aqui como a corrente faz, ó. A corrente faz aqui, né? E nesse caso, no secundário, que é o Y', que é o 1' e o 2', o que acontece? Eu tenho uma corrente também saindo do transformador. E aí eu tenho as duas tensões com o mesmo sentido. Então, quando essa aqui cresce, essa aqui também cresce. Quando essa decresce, essa também decresce, o que significa dizer que eles estão em fase, ou que ele tem um sentido concordante. Como é conhecido, da teoria de transformadores, devido ao referido fluxo, surgem forças eletromotrizes, surgem forças eletromotrizes
nos enrolamentos secundários que, conforme a lei de Lenz, contrariam a causa que a deu origem. Logo, no caso A, tem-se uma força eletromotriz induzida que tenderia a produzir a corrente I2 indicada e, portanto, E2, apresentando o sentido indicado, ou seja, o 2' para L. 2' para L. Ou, dessa forma, a corrente I2 é responsável por um fluxo contra... É um. Então, E2 apresenta um sentido indicado, ou seja, de 2 para 1, de 2' para 1'. É o que tem esse aqui, ó. Olha aqui, ó. De 2', passa por aqui, para 1', o I2. Tá? Então, aqui acontece esse sentido. Dessa forma, a corrente I2 é responsável por um fluxo contrário ao fluxo F, que F é a mesma coisa que φ, né? Já no caso B, tal força eletromotriz deve ter sentido exatamente oposto ao anterior, com o propósito de continuar produzindo um fluxo contrário ao anterior. Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Essa aqui gera um fluxo e dá, por causa do jeito que está sendo enrolado, né? Dá essa sensação, né? Essa sensação não dá essa situação de aqui eu ter uma corrente, de vez de ser de 2' para 1, é de 1' para 2. Então, é o contrário. Aqui eu tenho de 1 para 2 e aqui eu tenho de 1' para 2'. Então, é o contrário. É isso que ele está dizendo. Se é o contrário, então o fluxo é o contrário. Então, nós temos um sentido discordante. Analogamente ao que acontece no secundário, estando o mesmo fluxo F, ou φ, né? E tá, o fluxo φ é esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui é o fluxo φ ou F. O fluxo F, sendo enlaçado também pelo primário, ali se tem uma força eletromotriz induzida que funciona como queda de tensão no circuito primário, sendo então denominada a força contra-eletromotriz, tendo um sentido como indicado na figura anterior, uma vez que a tensão aplicada V1 tem a mesma polaridade em ambos os casos. Deve-se ter a mesma polaridade para a força contra-eletromotriz E1, de modo que tenhamos o efeito da queda de tensão. Ó, olha aqui, ó. V1 tem o mesmo sentido de E1, tá? Apesar de a gente saber que esse fluxo gerado aqui, ele vai atuar no secundário, mas ele tem o coeficiente de indutância mútua, né, que faz com que ele atue sobre ele mesmo. Tá? Então, vai fazer com que eu tenha uma queda de tensão. Porém, ó, o I1
tem o mesmo sentido ou a mesma polaridade do E1. Então, ele está mostrando aqui que a polaridade é essa aqui, ó. Isso aqui não é sentido, isso aqui é polaridade. Tensão, lembrem uma coisa, ó. Tensão não anda. Quem anda é a corrente. Então, a tensão tem uma polaridade e a corrente se desloca. Então, a corrente anda daqui para lá, de um sentido ou do outro. E a tensão, então, ela tem uma polaridade. Pode ser uma polaridade positiva, uma polaridade negativa, mas ela não anda, ela está sobre. Tá? Isso é importante, é um conceito importante aí de tensão e corrente. Mas, claro, eu acho que isso aí vocês já sabiam, né? Ligando-se agora os terminais 1 e 1' e colocando-se um voltímetro entre 2 e 2', pode-se verificar que as tensões induzidas E1 e E2 podem se subtrair, caso A, ou se somar, caso B, originando daí a designação para os transformadores. Caso A, polaridade subtrativa, mesmo sentido do desenrolamento. Caso B, polaridade aditiva, sentidos contrários do desenrolamento. Tá? Então, é o que se tem aí, ou seja, se a gente ligar uma tensão aqui, ó, entre 1 e 1' e medir entre 2 e 2', né, a gente vai ver que ele está, se mesmo ele sendo no sentido concorrente, ele está se adicionando ou se subtraindo. Então, quando ele está se adicionando, a gente chama de aditiva. Quando ele está se subtraindo, é subtrativo. Tá? É o que nós temos aqui, ó, os dois casos, a polaridade A e polaridade caso A e caso B. Então, nós temos no transformador monofásico essas duas polaridades. Pode ser uma polaridade subtrativa ou uma polaridade aditiva. Tá? Ó, sentidos contrários dos enrolamentos e mesmo sentido dos enrolamentos. Então, ensaios para determinação da polaridade. Então, nós temos 3 ensaios para determinar a polaridade. Tá? Então, a gente pode ensaiar isso. Depois que o transformador está pronto, vem o transformador, se não vem determinado ali qual é a polaridade dele, tu não tem como saber. Então, tu vai ter que fazer um desses 3 métodos, ou fazer os 3 métodos, depende da empresa, né? Mas, basicamente, um deles já te resolve o problema, que é o método da corrente alternada, o método golpe indutivo em corrente contínua e o método do transformador padrão. Então, são os 3 métodos que a gente tem e que a gente vai dar uma passadinha em cada um deles para vocês terem pelo menos uma ideia do que é cada um deles. Tudo bem até aí, pessoal? Então, método da corrente alternada. Então, esse é o nome do método. Então, o método mais simples de ser entendido, sendo que o nome da polaridade dos transformadores monofásicos é sugerido por este método monofásico, então é sugerido por esse método. Ligam-se dois bornes adjacentes do primário e do secundário. Alimenta-se o primário e mede-se a tensão, mede-se as tensões primárias VI, secundárias V2. A tensão entre os bornes livre V1, 2. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. O que acontece, ó? Eu ligo H1 com um outro, com o X1, por exemplo. Tá? Boto uma fonte CA, aplicando tensão, e aqui eu faço, ó. Se eu
botar essa chave para o lado 1, o que o voltímetro vai estar medindo? Vai estar medindo, ó, a tensão que está sendo aplicada no primário. Se por acaso eu botar aqui no 2, o que ele vai estar medindo? Ele vai estar medindo a tensão entre o X2 e o H2. Tá? Então, é isso que ele vai estar medindo. Então, ou ele vai ter a tensão de entrada, ou ele vai ter a tensão entre X2 e Y2. Então, vamos lá. Ó, os bornes livres, V1, 2. Se os dois enrolamentos forem enrolados no mesmo sentido, as polaridades elétricas instantâneas dos dois bornes adjacentes do primário e secundário são as mesmas. Assim, se forem ligados aos bornes adjacentes e o transformador alimentado pela alta tensão, e se a tensão entre os bornes livres for a diferença das duas tensões de polaridade, chama-se subtrativa. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, um transformador que tem 13.800 volts no primário, eu aplico 13.800 no primário, mas no secundário ele sai com 380 volts. Se eu medir naquele ponto 1, 2 lá, naquele multímetro que eu mostrei para vocês, eu vou medir quanto? Eu vou medir 13.000, 2, 7. Eu vou medir 13.420 volts. Se eu medir 13.420 volts, isto significa que a tensão, a polaridade é chamada de subtrativa. Tá? Na figura, que está na figura anterior, a letra A. A figura anterior não tem A nem B. Então, se eu medir aqui, vai acontecer o quê? Ele vai medir se o transformador não for, se for subtrativa, ele vai medir a diferença entre as duas. Caso a polaridade seja aditiva, como mostrado na figura anterior B, não tem a figura anterior ou a posterior? Caso contrário, a polaridade é aditiva, e aí vai acontecer em V1, 2, ao invés de eu medir 13.420, eu vou medir 0,811, 14.180 volts. Se eu tiver 13.800 para 380, se for subtrativa, eu vou medir 13.420. E se a polaridade for aditiva, eu meço 14.180. Por quê? Porque eu somo V1 com V2. Somo as duas tensões. Tá? Então, ó, somo a tensão que está aqui, ó. Então, quando eu vou medir aqui, ó, entre 1 e 2, ó, eu ligo para cá, e aí eu estou medindo quem, ó? Eu estou medindo essa tensão primária. Quando eu ligo para cá, eu meço quem? Eu meço essa tensão aqui, ó, entre X1 e X2. Essa medição de H2 para X2, o que vai ter? Olha aqui, ó,
eu vou aplicar tensão aqui, vou ter tensão aqui. Como isso aqui está ligado, tá? Essa tensão aplicada e a tensão gerada, tá? Gerada não, e a tensão que se criou através do fluxo, né? Então, vou ter essa tensão aqui, mais a tensão que se criou através do fluxo, né? E aí, o que eu vou medir? Eu vou medir a soma dessas duas. Se a soma dessas duas, se o conjunto dessas duas der a soma, eu tenho um aditivo. Se eu tenho se o que eu tiver ali for a diferença entre as duas, eu tenho um subtrativo. Então, esse aí é o método mais simples, é um método bem simples que se tem. Tá? Por quê? Porque realmente eu preciso dessa tensão aí, para saber. Aí, então, eu posso dizer, ó, é aditivo, o transformador é aditivo ou é subtrativo. Se ele é aditivo, né, eu tenho o pontinho em cada um dos lados. Se ele é subtrativo, eu não tenho pontinho nenhum. Tá? O método do golpe indutivo em corrente contínua, mas tudo isso para transformador monofásico, transformador grande, não transformador pequeno. Então, alimenta-se o primário do transformador com corrente contínua, adequada, de forma que o voltímetro indique deflexão positiva. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o voltímetro, eu vou aplicar aqui uma fonte de tensão no primário, tá? Adequada, e quando eu fechar aqui, ele medir o primário, ele vai ter uma deflexão positiva, ele vai... Tá? Isso aí é bom usar, o pessoal usa normalmente voltímetro de zero central, então o zero fica no centro, e daí então o positivo fica para um lado e o negativo fica para o outro. Então, o que vai acontecer? Quando tu medir só a tensão que tu está aplicando, o que acontece com o voltímetro? Ele vai dar um deslocamento positivo. Desloca-se o voltímetro para o secundário e desliga-se a alimentação do primário. A força eletromotriz induzida no secundário irá fazer o ponteiro do voltímetro mover-se no sentido positivo ou negativo. Pessoal, aí eu tenho que falar um pouquinho sobre isso aí. Eu disse para vocês que o transformador em corrente contínua, ele não funciona. Realmente ele não funciona. A única coisa que acontece é o seguinte, é quando ele é ligado ou desligado. Porque quando ele não tem nada de tensão no primário e se coloca tensão contínua no primário, então há uma variação de tensão. Esta variação de tensão dá uma variação de corrente, que dá uma variação de fluxo, e eu tenho lá um pico no secundário. É só um pico. Vou dar um pico no secundário e para. Por quê? Porque isso acontece num espaço de tempo muito pequeno. Tá? Se eu deixar a fonte de alimentação ligada, fonte contínua ligada, o que vai acontecer? Eu vou ter o pico e o resto vai ser zero. Tá? No momento em que eu desligar, tá? Ele vem zero, ele dá um pico, porque eu desliguei, né? Passei do valor máximo para o valor zero. Aí o que acontece? A variação de corrente, a variação de fluxo, a força eletromotriz induzida no secundário. Então, ele dá um pico e para. Tá? Esse é o funcionamento do transformador para corrente contínua. Tá? É assim que funciona. Sendo assim, nós vamos usar isto para poder determinar a polaridade dele. Então, ó, desloca-se o voltímetro para o secundário e desliga-se. Primeiro tu mede a tensão no primário. Aqui, ó. Primeiro tu mede a tensão no primário. Ó, nesse caso aqui, ó. Primeiro tu mede a tensão no primário.
tá? E faz com que ele tenha um deslocamento adequado, de forma que o voltímetro indique uma deflexão positiva. Então, ele é zero central, ele indicou positivo. Tá? Tem tensão aplicada ali, deflexão positiva. Aí tu pega, tira ele do primário, continua aplicando a tensão, ó. A tensão continua aplicada, só que ao invés de tu ligar aqui, que mede o primário, tu passa a chave para o outro lado aqui, ó, que tu vai medir o secundário, tá? Tá medindo o secundário, não tem nada, ele volta a zero. Aí tu pega aqui, ó, e desliga daqui. No momento que tu desligou aqui, o que vai acontecer? Vai dar uma tensão aqui no voltímetro zero central, vai dar uma deflexão, ou positiva ou negativa. Se caso deslocar o ponteiro para o lado positivo, a polaridade é aditiva. Se caso o ponteiro for para o lado negativo, a polaridade é subtrativa. Tá? Então, isso é bem simples. Tu mede a tensão do primário, aplica uma tensão CC, vê no primário, adequada. Aí, esse adequada é assim, ó, tem que ter uma fonte de tensão um pouco mais alta. Se ele é de, por exemplo, 13.800 para 380, e tu botar 50 volts, vai ficar muito pequeno. Mas também tu não pode botar uma tensão, talvez tu não possa... é difícil tu ter uma fonte de corrente contínua para 13.800. Tá? E tu pega o teu voltímetro e vê mais ou menos quanto tu tem que aplicar de tensão contínua. Tá? E aí, então, tu vai ligar, vai medir, vai ver para que lado ele deflexionou, ó, deflexionou para cá, ó, deflexionou positivo, beleza, voltou a zero. Liguei lá no secundário, ele está em zero. Desliguei a fonte, o que aconteceu? Ele foi para cá, é aditivo. Ele foi para cá, é subtrativo. Tá? É simplesmente isso. É bem simples, bem fácil de fazer, não tem problema nenhum. É bem simples de fazer. Tá? Esse aí é o teste, talvez um dos mais simples de fazer. Aqui, ó. Aqui está mostrando, então, as medições. Ó. Esse aqui liga, mede o primário, positivo e negativo, né? Beleza. E aí depois ele passa para o secundário. Ó. Quando ele passa para o secundário, eu desligo a fonte. Quando eu desliguei a fonte, ele indica. Se ele indicar para o lado positivo, ele é aditivo. Se ele indicar para o lado negativo, é subtrativo, utilizando um voltímetro de zero central. Tá? Mas nem todos os multímetros são de zero central, né? Então tem que cuidar a tensão, porque às vezes quando o voltímetro que não é de zero central, né? Ele indica positivo, é aditiva, tá beleza. Mas quando ele bate contra lá, aí é subtrativo. A gente tem que cuidar, porque essa batida pode ser muito forte e entortar o ponteiro, e a gente fica com um instrumento inutilizado. Tá? Então, tem que cuidar disso aí. É bom que se tenha um instrumento de zero central. Dá para se comprar, ó, vai no fabricante e pede, ó, eu quero um instrumento de zero central. Tá? Aí não tem problema nenhum. Caso contrário, é meio complicado fazer isso. Tá? E o terceiro método, então, é o método transformador padrão. Bom, método transformador padrão, aí eu preciso de outro transformador. Aí não basta eu ter um transformador. Eu preciso de um transformador que é chamado transformador padrão. Eu preciso desse transformador.
senão eu não consigo fazer. Então, os dois transformadores são alimentados com tensão reduzida, ó, aqui, ó, fase neutra, tá? Então, tá aqui fase neutra, alimenta um e alimenta o outro, tá? Então, os dois transformadores são alimentados com tensões reduzidas, suportável por ambos, tensão reduzida e suportável pelos dois transformadores. As tensões secundárias podem ser iguais para a mesma relação de espiras ou diferentes. Então, aqui, ó, essa tensão do secundário aqui, ó, X1, X2, e esse aqui, ó, X1, X2 aqui, ó, se os transformadores forem iguais, então vai ter a mesma tensão aqui e a mesma tensão aqui, tá? Ou, se os transformadores não forem iguais, eu vou ter tensões diferentes, tá? Então, se o transformador sob teste estiver a mesma polaridade que o transformador padrão, a tensão indicada no voltímetro será a diferença das duas tensões secundárias. Então, aqui, ó, já tem um voltímetro ligado aqui, ó. Então, eu liguei, ó, X2 aqui com esse outro X aqui, esse aqui é o padrão, né? Esse aqui é o padrão. E X1 com esse X aqui, ó. Tá? Então, na verdade, estou ligando ali, ó, X2, X1 com X1, X2 com X2. Só que entre o X1 de um transformador e o X1 do outro, eu boto um voltímetro. Tá? E se a tensão indicada no voltímetro, a tensão indicada será a diferença das duas tensões secundárias. Caso contrário, será a soma das tensões secundárias. Bom, aí já está dizendo, né? Se é as duas tensões, beleza. Se as duas tensões, se estiver em fase, as duas vão dar, essa soma aqui, vai dar maior. Se esse aqui não tiver em fase com esse aqui, a tensão vai ser menor. Aí, como esse aqui é o padrão, tu já conhece a polaridade dele, já sabe se ele é aditivo ou subtrativo, então, se a soma, a medição V1, V2 der a soma dos dois, eles têm a mesma polaridade. Se der a diferença, eles têm polaridades diferentes. Tá? Esse aí é bem... Também os métodos de medição são bem simples, não tem nada assim muito... Ó, como fazer a ligação. Ó. Aqui, ó. Liga a alimentação aqui, ó. Tá? Ó, sai do X1, liga direto aqui, ó, no X1 do outro. Sai do X2, ó, passa pelo voltímetro e liga lá no X2. Tá? Então, esse aqui é o transformador padrão, né? Então, eu conheço a polaridade dele, né? E vou saber a polaridade desse meu aqui através do quê? Através da tensão medida aqui. Se a tensão medida aqui for a soma, eles estão em fase. Então, é aditivo. A polaridade desse aqui é a mesma polaridade desse aqui. Se der se subtrair, a polaridade desse aqui é o contrário da desse aqui. Como eu sei que esse aqui, como eu sei a polaridade desse, que pode ser, por exemplo, aditiva, então, se der diferença, esse aqui é subtrativa. Se der soma, esse aqui é aditivo também. E aí, então, nós encerramos esse capítulo, tá? Não tem, é um capítulo bem simples, tá?
mas é o jeito de marcar os terminais, primeiro, e segundo, é um jeito de ver a polaridade. Os monofásicos. Os trifásicos, nós vamos ver depois no capítulo 3, que é o que nós vamos iniciar depois desse. Aí sim, nós vamos ver como determinar a polaridade, né, deles através do método gráfico. Então, vai ser um outro método para nós fazermos isso aí. Tá? Pessoal, normalmente isso vem determinado no transformador, mas há casos em que tu pega um transformador que já é usado, que a placa já está meio apagada e tu não sabe, então tu tem que fazer isso aí. Tá? Ou então, quando lá na fábrica de transformadores ou na empresa que faz a reforma, às vezes os caras não se ligam como é que ligaram aquilo lá, fazer mais rápido, e aí na hora de fazer os testes, então eles já determinam ali a polaridade do transformador, se é aditivo ou se é subtrativo, tá? Por quê? Porque daí na produção eles não precisam estar preocupados com o sentido de enrolamento, nem nada disso. Eles botam do jeito que botam e depois lá eu vejo se é aditivo ou subtrativo. Tá? É claro que se a empresa é acostumada a fazer aditivos, né, transformadores aditivos, então eles já vão saber como enrolar lá para sair um aditivo. E aí o que acontece? Eles fazem o teste no final para ver se realmente não houve nenhum erro na montagem ou alguma coisa assim que fez o transformador sair ao invés de aditivo, como é feito sempre, como é padrão fazer, sai um subtrativo, então eles têm como tirar aquele transformador fora e fazer um outro transformador. Pessoal, isso se faz por quê? Porque as concessionárias, tá? A maioria das concessionárias, elas têm a sua própria oficina de manutenção de transformadores. Tá? Então, queimou o transformador, está dando problema no transformador, eles retiram o transformador, levam para a sua oficina e fazem a reforma desse transformador. Tá? Tem empresas que isso é pequenininho, porque a concessionária não é muito grande, então ele tem isso pequenininho. Agora, tem concessionárias maiores, né? Essas concessionárias maiores, então, elas às vezes têm uma estrutura muito grande para isso. Tá? Um pavilhão inteiro para montar transformador, né? Para testar os transformadores, tudo num pavilhão enorme, né? Um forno para o verniz, tá? Para envernizar as bobinas e tudo direitinho. Tá? Então, isso aí é uma coisa bem profissional e que o pessoal usa direto, não é pouco uso, não, é um uso direto disso aí. Tá? Ó, eu fiz 7 questões, o capítulo é pequeno, né? Essas 7 questões estão aqui, tá? E dessas 7 questões, eu pedi a 1, a 4 e a 6 para vocês me entregarem. No dia 16, tá? Não sei que dia cai dia 16. Deixa eu ver. Dia 16 é quarta-feira que vem, tá? Então, vocês têm já as do capítulo 1 e agora tem as do capítulo 2, tá? Não precisa fazer todas, óbvio, né? Vocês, para me entregar, vocês só vão me entregar essa, não precisa me entregar todas. As outras vocês fazem só para aproveitar para estudar o capítulo, tá bem? E como nós estamos nessa situação de pandemia, não temos aula presencial, eu não vou fazer prova. Fico só fazendo esse tipo de trabalho. Esse trabalho vocês vão me entregando, eu vou dando as notas e no final eu faço as notas, e passo. Eu não sei quantos trabalhos nós vamos ter ainda. Eu não sei se nós vamos ter 4, 5 trabalhos, ou talvez algum trabalho maior no final. Eu ainda não sei dizer isso para vocês.
tá? Mas não se preocupem que eu vou dando tempo para vocês fazer. E se esse tempo for pequeno, pessoal, não se acanhem, tá? Falem que aí a gente pega e faz dá um tempo maior. Não tem problema nenhum. Aí você sabe que não tem problema nenhum. Pessoal, o nosso próximo capítulo é esse aqui, ó. É o capítulo 3. O capítulo 3, ele é maiorzinho, porque eu juntei o deslocamento angular, tá? Eu juntei deslocamento angular com a impedância equivalente do transformador. A impedância percentual, que nós tínhamos visto no capítulo 1, aquele exemplo lá que eu fiz com vocês, que dizia 3,5% de impedância percentual, né? O que quer dizer aquilo? Como é que a gente chega naquilo? Então, nós vamos verificar isso aqui, ó, impedância percentual, os cálculos necessários, como se determina o ensaio de curto-circuito, tá? Para determinar essas coisas, né? Então, se a gente fizer esse ensaio de curto-circuito, você sabe que a gente consegue chegar na impedância, porque nós já fizemos no outro módulo, tá? Aqui, então, a gente vai ver que lá a gente falou um pouquinho sobre o PU, né? Que é o por unidade dos valores em PU, de tensão, de corrente, de impedância, ó, tá? Então, a gente vai fazer isso aí, vai ter exercício, né? Lógico, né? Depois, a impedância equivalente, não só em percentagem, mas em PU também, que a gente vai ter, e aí vai ter os exercícios. No total, são 8 exercícios com todos aí, de todas essas partes. Mas nós vamos ficar aí com todos os exercícios, tá? E aí eu já vou pedir 2, o 13 e o 8 para vocês fazerem, que vai ser esse aí, tá? Eu tenho que ver, terminar alguns detalhes do capítulo 3, tá? E depois, então, eu mando para vocês. Então, acho que segunda-feira, já quando a gente iniciar o capítulo 3, já deve estar com vocês, esse capítulo eu já devo ter botado na, no nosso grupo, tá? Talvez esse capítulo ele demore um pouquinho mais, porque tem aqui os exercícios que a gente vai fazendo exemplo, vai fazendo exercícios, tem cálculos também para fazer e tal. Então, isso talvez demore um pouquinho mais. Por quê? Porque vocês não estão acostumados com esse tipo de cálculo, essas coisas, mas tudo nós vamos fazer direitinho. Tá bom, pessoal? Ó, hoje nós estamos com quórum reduzido, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou iniciar o capítulo 3 hoje, porque senão, na segunda-feira, o pessoal vai estar também, não vai estar com... Vou ter que dar uma repetida toda no capítulo 3, na parte que eu já passei. Então, eu vou deixar para segunda-feira, só repasso. Vou dar uma repassada no capítulo 2 e a gente já entra no capítulo 3. Tá, pessoal? Então, hoje excepcionalmente, eu vou largar vocês nesse horário, que realmente é um horário muito cedo, tá? Mas, excepcionalmente, eu largo vocês agora e na segunda-feira eu dou uma repassada no capítulo 2, no início da aula, e depois nós vamos para o capítulo 3, tá bem? Então, pessoal, obrigado por terem ficado comigo aí até agora e boa noite, bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Tom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.